algumas palavras, algumas direções aqui para que eu e você. 1 Pedro 6:7. Eu quero levar você ao entendimento em nome de Jesus. Nossa irmã Rosiane, Deus abençoe, a senhora está melhor, que Deus continue te fortalecendo. Olha só, a nossa fé, ela é baseada em muitas coisas. A nossa fé, a fé dos cristãos, ela passa por várias provações. A fé dos cristãos, elas passam por provações para que nós possamos adquirir resistência. Amém. Um grande abraço no Rodrigo. Diga para ele que eu amo a vida dele em Cristo Jesus. E quando nós passamos por fé, por provações, Deus quer nos criar uma resistência espiritual em nós. Deus quer criar uma resistência na nossa vida. Então, por várias provações, como cristão, nós passamos por várias, mas Deus quer nos ensinar a perseverar. Deus quer te ensinar a perseverar na provação. Deus quer me ensinar a perseverar e suportar nas provações. Então, quando nós entendemos que a nossa fé, ela não é provada de uma maneira simples, e sim através de provações. Então, a sua fé, se ela está passando por provações, se alegre, sabe por quê? Deus, ele quer fazer com que a sua fé, ela seja vista de uma forma diferente, seja uma fé consistente, uma fé firme. Hebreus capítulo 10, versículo de número 32 e 34, diz assim, ó, Hebreus 10, 32 e 34, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência que possuísse vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, Deus está querendo nos ensinar sobre as lutas, sobre as provações. Ele quer nos levar ao entendimento maior dessas lutas e provações. Ele quer nos mostrar que através das provações, ele cria resistência. Deus quer criar uma resistência na sua vida espiritual. Então eu entendo, para que a nossa fé seja provada, para que a nossa fé seja vamos dizer, refinada, para que a nossa fé seja autenticada. Quando você vai no cartório, para que você confirme a sua assinatura, eles têm que autenticar e reconhecer a assinatura. Então, para que a sua fé seja reconhecida, seja autenticada, a sua fé vai passar por algumas tribulações, por algumas situações difíceis, para que a sua fé amadureça. Então, eu entendo que quando a minha fé é provada, ela gera em mim uma confiança. Quando a sua fé é provada e aprovada por Deus, ela gera em você confiança. Entenda, Deus quer gerar confiança sobre a sua fé, sobre a sua vida espiritual. Deus quer gerar confiança sobre a sua fé. A nossa fé, sendo gerada com confiança, ela vai estar absolutamente firmada e guardada e direcionada por Deus. Então eu entendo que não somente nós passamos por provações. Talvez você está passando por uma provação que você está pensando em desistir, está pensando em abandonar a fé, está pensando em retroceder, mas eu quero te dar um recado que a sua fé está sendo provada, assim como a fé de algumas pessoas dentro da Bíblia foram provadas, e uma dessas pessoas foi Jó. Jó, no capítulo 1, ele perdeu tudo. Jó era um homem íntegro, reto e fiel, que se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, reto e fiel, e que se desviava do mal. Então, ou seja, quando a sua fé está sendo provada, e talvez através de algum sofrimento, é que Deus quer dizer para você: olha, Jó era um homem íntegro, reto, e ele se desviava do mal. Porém, não, vamos dizer, Jó não passou ou não deixou de vivenciar um sofrimento ou uma luta a qual ele passou e enfrentou, mas tudo isso foi para que a fé dele fosse autenticada. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus quer autentificar a sua fé. Deus quer autenticar a sua fé no cartório celestial.
quer que você seja um testemunho e que os céus dê testemunho de você. Sabe esses sofrimentos que você está enfrentando na luta, na saúde, na família, desempregado? É porque Deus quer autenticar a sua fé. Então, você vai passar por várias privações e provações, mas saiba que em todas essas coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe que Deus está dizendo para alguém? A sua fé está sendo autenticada hoje, independente do que você está enfrentando, independente qual é a adversidade que você está passando. Deus está dizendo: eu estou autentificando a sua fé. Assim como a fé, ela te faz vencer os sofrimentos, quem anda pelo caminho da fé também sofre tentações. Talvez você está sofrendo uma tentação. Talvez você está sendo tentado. Talvez você está sendo chamado a ser tentado. E Deus está dizendo para você que as tentações que você enfrenta, você não pode se dar por vencido. Uma coisa é você tentar, outra coisa é você praticar e aceitar a tentação. José, ele foi tentado quando foi levado preso, foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, Potifar deu toda a autoridade para ele e falou: você pode tocar em tudo, menos a minha esposa. Você tem autoridade sobre tudo, meus funcionários, sobre o celeiro, sobre tudo que tem aqui na minha casa, menos a minha esposa. Porém, a esposa dele veio para tentar José. Talvez eu estou falando com alguém que está sendo tentada no trabalho. Talvez eu estou falando com alguém que está recebendo mensagem e está sendo tentada. Talvez eu estou falando com alguém que está recebendo o WhatsApp e está sendo tentada a fazer algo errado. Talvez você está recebendo mensagem de convites de alguém. Talvez você está recebendo mensagem de alguém para fazer você cair ou se perder no meio do caminho. Então eu quero te dizer, assim como José suportou a tentação, suporte, vença, vai passar. Talvez você está passando por uma tentação terrível e essa tentação tem te perseguido. Então suporte, sabe por quê? Quanto mais você suportar, mais você vai vencer essa tentação. Quanto mais você suportar, mais essa tentação será vencida. Talvez você está passando por uma tentação porque você está sem condições financeiras e vem facilidades e propostas para que você pudesse se envolver, para que você pudesse adquirir algo mais fácil. Mas eu quero te dizer, vença essa tentação. Assim como José venceu a tentação, vença a tentação, não se deixe vencido. Talvez a tentação venha para roubar o seu direito de primogenitura. Talvez a sua tentação venha para roubar o seu direito e a sua herança que você tem em Cristo Jesus. Vença a tentação. Deus está mandando dizer para alguém que está me assistindo, vença a tentação. Deus abençoe Rose. Vença a tentação. Vença a tentação. Deus está dizendo para alguém, é tempo de vencer a tentação. Talvez você está sendo tentado a beber, talvez você está sendo tentado a usar drogas, talvez você está sendo tentado a ir jogar baralho, a ir jogar valendo, talvez você está sendo tentado a ir para a maquininha de moedas, caça-níquel, talvez você está sendo tentado para ir para o bingo, talvez você a atrair seu marido, atrair sua esposa. Talvez você está sendo tentado a voltar para o mundo onde você estava vivendo, e Deus está mandando te dizer, se você vencer a tentação, entenda, há um palácio aonde você vai sentar. Se você vencer a tentação, entenda que há um palácio aonde você vai governar, porque José venceu a tentação, e olha o resultado final de José, ele foi um grande governador. Olha só o que eu quero dizer para você. Se ele vencer as tentações, como diz em Gênesis capítulo 39, versículo de número 7 ao 23, você também vai vencer. Ele também era um homem sujeito, mas ele foi fiel, ele foi obediente até o final. Seja obediente, porque a tua obediência vai gerar recompensa. A tua obediência vai gerar vitória. A tua obediência vai gerar resposta. Olha que coisa interessante. Vença as astutas ciladas, as astutas investidas do inimigo. Daniel, ele fez de tudo. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 6, que Daniel, quando chegou diante do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel foi tentado ao que a comer os manjares daquele lugar. Daniel capítulo 1 foi conduzido
até mesmo para que ele pudesse, quando ele foi levado cativo da Babilônia e foi preso ali, levado cativo para a Babilônia, para que ele pudesse ser uma pessoa que iria comer dos manjares do rei, comidas consagradas oferecidas. Mas Daniel não caiu nas astutas ciladas do diabo. Sabe o que Deus quer dizer para você? Não caia na provocação do inimigo da sua alma. Não caia na provocação do diabo sobre a sua vida. Não caia na provocação do inimigo da sua alma. Não caia, porque Daniel, ele venceu. Sadraque e Mesaque também venceu. Eles venceram a fornalha. E talvez você vai passar por algumas fornalhas que você vai vencer no nome de Jesus. Então, assim como Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Talvez você está vivendo em lugar, trabalhe no lugar. Talvez você convive com pessoas que parecem mais uma cova de leão, aonde um quer comer o outro, aonde um quer tirar proveito. Talvez você trabalhe em um ponto aonde as pessoas querem tirar proveito. Enfim, talvez você está vivendo na cova dos leões. Sabe o que eu quero te dizer? Se você se permanecer fiel, se você continuar orando, em meio à cova, Deus vai te livrar dentro da cova. Tem livramento de Deus para pessoas dentro da cova. Tem livramento de Deus para pessoas no meio da cova. Tem livramento de Deus para pessoas que estão vivendo dentro da cova. Guarde essa palavra, porque Deus está dando livramento dentro da cova. Deus guardou Daniel pelo início do capítulo 1, quando ele foi obediente de não compartilhar e comer os manjares do rei. Daqui a pouco, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram fiéis à palavra e ao próprio Deus, renunciando aquilo que o rei queria que ele fizesse, se prostrasse e adorasse. Então, no capítulo 6, eu entendo que Daniel, ele era um homem que orava, era um homem que tinha uma vida com Deus, e nem por isso isentou Daniel de passar pela cova dos leões. Então eu quero te dar um recado: mesmo que você seja fiel, mesmo que você seja íntegro como Jó, mesmo que você se desvie de mal, muitas das vezes Deus vai permitir você entrar dentro da cova. Para quê, pastor? Para que dentro da cova ele venha provar para o inimigo da sua alma que ele é contigo. Não importa qual é a cova que você esteja, não importa quais são os leões, o tamanho dos leões, eu quero te dizer que em todas essas coisas você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante. Deus livra da cova, Deus está com você nas tentações, Deus está com você quando você perde tudo. Jó perdeu tudo e Deus esteve com ele no sofrimento. Deus não te abandona. Não é como as pessoas que elas estão com você só quando você tem alguma coisa para oferecê-las. Deus não é como as pessoas que está com você somente no momento que você pode proporcionar prazer, ou somente no momento que você possa proporcionar algo para ela. Deus está com você assim como ele esteve com Jó no momento que ele perdeu tudo, porque foi uma permissão de Deus. Tem coisas que são permissão de Deus para a sua vida, amém? Então talvez você esteja como o apóstolo Paulo, com um espinho na carne. Talvez você está vivendo com um espinho na carne. Talvez você está passando uma afronta, uma situação com um espinho na carne. E Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. Deus está mandando te dizer que a graça dele te basta. Pastor, mas eu estou pedindo para Deus tirar isso. Eu estou pedindo para Deus arrancar isso. Aí Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. A graça dele te basta. A graça de Cristo te basta. Amém? Entenda, guarde isso para o seu coração. A graça dele te basta. Talvez você está vivendo um espinho na carne, uma preocupação na carne, uma situação, uma aflição. Ele está dizendo: a minha graça te basta. Amém? Olha só, para a gente concluir aqui, por que Deus prova a sua fé? Eu te expliquei rapidamente para a gente ganhar tempo. Porque Deus prova a sua fé, para ver o que há no seu coração. Ele diz que eu te levei para o deserto para saber o que havia dentro do seu coração. Eu te levei para o deserto, provei o seu coração para ver o que havia dentro do seu coração. Então, às vezes, Deus nos leva para desertos, às vezes Deus nos leva para a cova, às vezes Deus permite sermos tentados, a Deus permite nós perdermos algo na nossa vida, alguma coisa, às vezes Deus permite nós passarmos na fornalha, às vezes Deus permite nós passarmos por tentações, às vezes Deus permite um espinho na carne para ver o que está em nosso coração, para ver o que está dentro do nosso coração. Deus quer saber o que está dentro do seu coração.
A Bíblia diz, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aonde está o teu coração? Ele diz, eu te levei para o deserto para saber o que havia dentro do seu coração, para provar. Então Deus prova a nossa fé para saber como está o nosso coração. Se o nosso coração está enfermo, se o nosso coração está curado, se o nosso coração está bem. Então Deus nos leva para o deserto para saber o que está dentro do nosso coração. Uma outra coisa, por que Deus nos prova a fé? Para que o valor da nossa fé seja mais precioso do que o ouro. Deus prova a sua fé para mostrar que a sua fé é mais preciosa que o ouro. O ouro não é valioso, a sua fé é muito mais valiosa. Pedro 1,7 diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha só, o valor da vossa fé, para que seja confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Deus está dizendo que a sua fé é mais preciosa que o ouro, que a sua fé não tem valores, que a sua fé não tem limitações. A sua fé, ela precisa ser mais preciosa que o ouro. Você já viu como o ourives, ele faz com ouro? Ele coloca em graus muito quente. Quanto mais ele vai aquecendo o fogo, mais as impurezas do ouro vai saindo para que o ouro se torne mais valioso. Imagine você está passando por vento, pelo fogo, e esse fogo talvez está queimando tanto para provar a sua fé, para mostrar que a sua fé é muito mais valiosa do que o próprio ouro, que é algo perecível sobre a terra. Então Deus está dizendo, eu estou provando a sua fé para saber o que há no seu coração. Eu estou provando a sua fé para